partir do Evangelho de Lucas, no segundo capítulo, dos versículos 1 a 20. Evangelho segundo Lucas, segundo capítulo, versículos 1 a 20, palavra do Senhor que assim nos diz: Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu, completaram-se-lhes os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito. Enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isso vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Senhor, a tua palavra foi lida neste momento especial, neste culto, Pai, que é um marco para nós, para a tua cristandade. Obrigado, Senhor, por participarmos de mais um Natal. Obrigado por nos reunirmos nesta manhã para louvar e exaltar o teu nome. Neste momento, Senhor, que pedimos, Pai, que a partir desta breve meditação, o teu Espírito Santo fale ao nosso coração. Que a tua palavra, Senhor, vá e produza o efeito para o qual ela tem sido enviada pelo Senhor. Esta é a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. O tema dessa meditação, que na verdade é um tema duplo, que ele tanto é uma afirmação quanto é uma pergunta: Natal para todos, ou também Natal para todos. O facto de Jesus nascer em Belém e não em Nazaré se deu por causa de um decreto, um édito imperial de César Augusto. Todo mundo que era conhecido e habitado, estava sujeito à civilização e ao governo de Roma, devia recensear-se para efeitos de tributação, naturalmente, e foi este o primeiro recenseamento. José, então, que vivia em Nazaré naquela oportunidade, subiu, literalmente, com a sua esposa para a cidade de Belém. Esse era o local do seu recenseamento, porque José pertencia a Belém, a cidade de Davi, como nós sabemos, e isto tem a ver, esta ênfase na cidade de Davi, tem a ver com o facto de que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vem da linhagem de Davi, como nós bem sabemos. Ele sobe para a Judéia, que quando nós olhamos o mapa, causa-nos um pouco de
de estranheza, porque, na verdade, a região da Judéia está a sul da região de Nazaré, mas o facto é que, a nível do mar, Nazaré está aproximadamente a 500 metros acima, ao passo que Belém está quase 800 metros. Então, ele sobe mesmo para a região da Judéia, para a região de Belém, aquela cidade que distava cerca de 170 quilômetros, aproximadamente 5 dias de caminhada, que para nós não é nada. Se pensarmos no carro, no comboio, se pensarmos em um avião, não, 170 quilômetros é pouco para um avião, mas se pensarmos em qualquer tipo de transporte, para nós é pouco. Mas José, então, tem a sua esposa no nono mês de gravidez, em estradas que não eram lá muito afáveis, a ter a necessidade, a obrigação de recensear-se com a sua esposa em Belém, a pequena e inexpressiva Belém. Miqueias já dizia isso cerca de 700 anos antes, a respeito da inexpressividade de Belém. Esses 170 quilômetros de viagem devem ter sido muito difíceis, especialmente para Maria, naquele nono mês de gravidez. Para os numerosos migrantes do recenseamento, não apenas a precária condição das estradas representavam uma agrura, mas também o calor do dia, a poeira da estrada, a carência de água, a não periodicidade, a irregularidade da alimentação. Para além disso, o esforço da caminhada, os abrigos precários noturnos, nesses pelo menos 5 dias e talvez um bocado mais, haja vista a condição de Maria. Este foi um sofrimento passado naquela viagem, mas eu não estou aqui para falar do sofrimento da viagem de Nazaré a Belém. Até porque o real sofrimento começaria quando aquele casal de jovens chegaria em Belém. Então, esse enfrentamento que eles tiveram na sua caminhada aguçaria naquele local, quando eles, por razões políticas, como nós sabemos, mas, embora este era exatamente o plano divino, pois a história garantia que o Messias nasceria em Belém, mas eles estão ali por razões políticas, em primeira hipótese, para cumprir esse dito imperial. E então eles chegam numa hospedaria, talvez com um lamento, talvez com um pedido, quase que um clamor, para que aqueles jovens tivessem um sítio para hospedagem, porque imaginemos, irmãos e irmãs, a situação complicada de uma jovem prestes a dar à luz e ser-lhe negado um lugar para pousar. Aquilo que deveria ser um facilitador, aquilo que deveria causar compaixão de uma mulher grávida, prestes a ter um filho, é o contrário que acontece. É dito-lhes não. Então, ao seu pedido não houve uma resposta. Maria, portanto, dá à luz ao seu primogênito, como nos diz o texto, e isso acontece num estábulo escuro, num vilarejo da Judéia. Ela o enfaixou, o que era usual naquele período, e o meteu numa manjedoura, que é um coxo de alimentação de animais, como nós bem sabemos. A hospedaria, como um artigo definido, deixa-nos claro, aliás, deixam duas coisas claras. Nos remete a compreender que era um lugar específico, um sítio específico, uma estalagem de conhecimento público muito provável para viajantes individuais e caravanas, mas não havia lugar para eles. É interessante quando nós pensamos nesse texto, ou nos alguns textos que temos a respeito do nascimento de Jesus, e pensamos numa hospedaria cheia, mas Lucas é enfático a dizer que não havia lugar, não é que não havia lugar na hospedaria, não havia lugar para eles, não havia lugar para uma grávida. Se fosse apenas a intenção do evangelista de afirmar que não cabia mais ninguém naquela hospedagem, o texto poderia ser mais simples, a hospedagem estava cheia, mas ele veio para os seus. E os seus não o receberam. Muitos tinham ido para Belém para recensear-se.
E então, engraçado, como nós lembramos sempre dos magos do Oriente, dos reis, da mirra, dos presentes luxuosos, mas jamais lembramos da história dos pastores. Então o anjo do Senhor aparece para simples pastores que guardavam seus rebanhos ali noturno, durante as vigílias, e a glória de Deus então se manifesta, e eles ficam tomados de pavor. A classe dos pastores que não são os pastores de púlpito, eram os pastores de ovelhas. Os pastores que eram desprezados na literatura rabínica, tanto que os fariseus os caracterizavam como ladrões, como enganadores, ao lado dos publicanos e dos pecadores. Eram considerados como a plebe, aqueles que desconhecem a lei. Os tribunais não os admitiam como testemunha, eles não tinham credibilidade civil, eram privados dessas honras. O farisaísmo acreditava que a vida nômade nas regiões de pouca água obrigava tais pastores a negligenciar exigências como as mais básicas de lavar as mãos. Os pastores faziam parte, tal como os cobradores de impostos e os pecadores, daqueles que eram chamados de povo da terra, Hares, ao qual os fariseus, os maiores da religião, da lei, tanto desprezavam. E o anjo do Senhor diz que eles não tenham medo, ao contrário, se manifesta para aqueles homens simples para lhes dar as boas novas. Evangelizomai. A boa nova, a boa notícia de grande alegria, não somente para eles, mas para todo o povo. Afinal, naquele dia, na cidade de Davi, nasceu para eles o Salvador, Cristo o Senhor. Nasce o Salvador, o Messias, e o sinal, uma criança envolta numa faixa, numa manjedoura. Nada mais expectável. Uma criança envolta numa faixa, numa manjedoura. Este é o Messias, que nasceu na cidade de Davi. E agora o anjo já não está mais só, com ele uma multidão, um exército celestial a louvar a Deus e a dizer: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Afastam-se os anjos, aqueles homens então arrazoam entre si, vão a Belém para fazer conhecer aquilo que Deus lhes disse através do seu anjo. E então, naquela manjedoura escura, a criança deitada, Maria, José, e eles passam então a divulgar aquilo que eles ouviram e voltam, aqueles homens simples, aqueles homens que não eram reis, aqueles homens que não tinham muita credibilidade social, voltam transformados após essa epifania, louvando a Deus por tudo que tinham visto e conhecido. Algumas questões dessa história, irmãos e irmãs, têm que nos saltar aos olhos. A primeira delas é que são questões também. Não havia lugar para aquelas pessoas especificamente na hospedagem. Não é que não havia lugar mais na hospedagem, mas não havia lugar para Maria. Não havia lugar para o Salvador. Não havia lugar para José. E eu fico a pensar se o dono da hospedaria não estava também a aguardar o Messias. Ou que tipo de Messias que ele estava a aguardar? Aquele que ele esculpiu na sua mente. Talvez um rei cheio de poder, alguém com luxo, com alguma pompa, com alguma sabedoria. Esse casal aí, esta grávida, não, este por certo não é o Messias. Não foram a reis importantes, a pessoas distintas socialmente, que o anjo aparece emanando luz. Enquanto na própria manjedoura havia apenas a luz das estrelas, a luz do Senhor chega àqueles simples pastores, a falar de um Messias que nasce numa cidade miserável, inexpressiva. A luz verdadeira, não as luzes artificiais de um Natal artificial,
estão sobre o simples, sobre o desprezado, sobre o negligenciado. O dono da hospedaria, e não apenas ele, não teve compaixão. Ainda que não tivesse nem sequer pensado na questão do Messias. Deus, no corpo de uma criança, Jesus, está a pedir acolhida, mas ele é desprezado. Sua mãe é desprezada. Na figura da mãe a enfrentar as agruras de sua realidade, da pobreza, do sofrimento, na figura da criança rejeitada, no seu momento de maior fragilidade, na figura dos simples pastores, tido como gente baixa, suja, privados de honra ou direitos. Natal para todos. Ou Natal para todos. Isso me fez lembrar de uma canção, é longa, então eu vou fazer a leitura um bocado em síntese apertada. Seu nome é Jesus Cristo e passa fome. E grita pela boca dos famintos, e a gente, quando vê, passa adiante, às vezes para chegar depressa à igreja. Seu nome é Jesus Cristo e está sem casa, e dorme pelas beiras das calçadas. E a gente, quando vê, aperta o passo e diz que ele dormiu embriagado. Seu nome é Jesus Cristo e é analfabeto, e vive a mendigar um subemprego. E a gente, quando o vê, diz, é um à toa, melhor que trabalhasse e não pedisse. Seu nome é Jesus Cristo, está banido das rodas sociais e das igrejas, pois dele fizeram um rei potente, enquanto ele vive na pobreza. Seu nome é Jesus Cristo, está doente e vive atrás das grades de uma cadeia, e nós tão raramente vamos vê-lo, a dizer apenas que ele é um marginal. Seu nome é Jesus Cristo e anda sedento por um mundo de amor e de justiça, mas logo que contesta pela paz, a ordem o obriga a ser de guerra. O seu nome é Jesus Cristo e é difamado, e vive nos imundos meretrícios, mas muitos os expulsam da cidade, com medo de estender-lhe a mão. Seu nome é Jesus Cristo e é todo homem, e vive neste mundo ou quer viver, pois para ele não existem mais fronteiras, só quer fazer de nós todos irmãos. E o refrão que repete-se é, entre nós está e não o conhecemos. Entre nós está e nós o desprezamos. Eu tenho a impressão de que nos sítios onde há mais luzes, nestes, Jesus é o mais rejeitado. O Natal é esperança, sim. O Natal é esperar com paciência. É viver o ainda não como ainda não, não como nunca. É ter a esperança dos pastores, que há 700 e tantos anos ouviam a dizer sobre um Deus libertador por meio da história, da tradição, que conheciam a promessa de que o Messias viria, e mesmo muitos séculos depois, num silêncio, eles têm a esperança naquela história estranha de que o Messias é uma criança envolta ali num pano, numa manjedoura. E então eles vão ver, e na figura de uma criança, vem o Messias, um bebê numa manjedoura, sem luxo, sem direito à compaixão do dono da hospedaria ou de quem mais, e acreditam. Natal é esperança, mas não esperança apenas para alguns. Para quem fez de uma data uma propriedade pessoal, de um Deus que se enquadra nas suas faculdades mentais, na sua cultura, nos seus padrões. Natal é esperança e tem de continuar a ser esperança, na simplicidade da criança, na ausência dos méritos, de lógicas. Uma citação. Natal não é uma festa para crianças. Elas já sabem que Deus é criança. Não é festa para elas. É uma festa delas para os adultos. São os adultos que estão perdidos.
a frase de Rubem Alves. Natal é esperança para todos. E é por isso que eu tanto afirmo quanto pergunto. Natal para todos, mas Natal para todos tem sido para todos. Que essa reflexão esteja a ecoar em nosso coração neste dia de Natal. Natal é esperança, mas tem que ser para toda gente. Que Deus assim nos abençoe e nos dê um feliz e santo Natal. Amém. Nós vamos então passar agora